Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde com a Nutri Camila Spinelli. Camila Spinelli já aqui no nosso estúdio para falar ao vivo com você, nosso ouvinte, trazer muita informação de saúde e qualidade de vida para você. Olha, você já deve ter ouvido, inclusive você deve ter falado por isso do abacate, né, seu Belmiro? Tô sabendo. Você já ouviu falar sobre superalimentos? O que eles são, na verdade? Será que existe, de fato, um alimento que te supre todas as necessidades, que vai te ajudar no dia a dia se você falhar com todas as outras coisas? Pois é, o que é? Verdades e mitos sobre superalimentos é o assunto de hoje com Camila Spinelli, nossa nutricionista que está aqui no estúdio. Bom dia, Cami! Bom dia, Gi. Bom dia, Belmi. Bom dia, Jack. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, eu ia perguntar mesmo, Belmiro, você tá por dentro aí? Não. Já foi pesquisar antes? Não, é que eu coloquei o abacate meio que chamando a questão do Orkut lá, porque tem, eu gosto de copo rosa, entendeu? Não, eu não gosto de copo rosa. Aí começa aquela treta, Foi uma mensagem subliminar ali. Coisinha tal, isso, aquela coisa, Mas exatamente. então casou super bem, sabe por quê? Porque eu acabei trazendo o tema de superalimentos porque saiu dia 2 agora, hoje é dia 4. No dia 2 saiu num dos portais aí grandes, né, de informações também, notícias do Brasil, uma reportagem sobre o abacate como superalimento. Vê como tu tá por dentro? Que coincidência. Não, pura coincidência, viu, gente? Pura coincidência, nisso. Não, né? você leu. Não li, pior que eu não li, é Você leu verdade. ontem, para. Ficou guardado no subconsciente. Ficou, só pode, né, Bel? Pode ser. E aí, na verdade, eu queria trazer isso porque, sim, o abacate é um baita alimento, é claro, a gente vai ter vários, né? Mas como a gente faz isso com os alimentos, né? A gente parece que eles viram milagrosos e eles são salvação, cura de todos os problemas da face da Terra. Esse do abacate, na verdade, foi assim, uma pesquisa científica e realmente, né, nós somos... Eu digo nós porque sou professora também, estou dentro da universidade, faço pesquisa científica, né? E aí a gente pesquisa mesmo e publica os dados que a gente tem. Porém, esses dados, eles precisam ser interpretados a horas que eles são publicados, né? E essa matéria, então, traz sobre o abacate em que foi menos que 150 pessoas, se eu não me engano, que consumiram abacate, tiveram uma redução de gordura, mas não corporal como um todo, mas gordura visceral, que é aquela gordura que fica ao redor dos órgãos, né? Isso é bom para a saúde, isso diminui problemas cardíacos, diabetes, câncer, né? Várias doenças que a gente realmente quer evitar. Mas existem vários viés de pesquisa, né? E que a gente precisa olhar para isso. Então, não foi o abacate milagroso que fez isso, né? Então, nisso deu esse start de falar, mas vamos falar de superalimento? Porque superalimento já tem livro escrito superalimento, tem já capa de grandes revistas, né? De superalimentos. E aí eu fico pensando, meu Deus, né? A gente precisa informar que não existe nenhum alimento que seja milagroso. Assim como é o shot matinal, que não é milagroso, né? Que faz parte de todo um contexto. Então, acho que a ideia era a gente desmistificar um pouquinho disso, né? Sim. E trazer que superalimento, na verdade, é um termo comercial, né? Que é utilizado para descrever alguns alimentos que vão ter mais benefícios para a saúde, com certeza. Mas não é que são só eles que trazem benefícios, muito pelo contrário, né? E também que não existe na natureza um alimento único que só ele tem aquele nutriente, sabe? Sabe como nós, claro, assim, pessoas, seres humanos que temos habilidades múltiplas, né? É a mesma coisa com o alimento. Não é só um nutriente. Não, eu só vou achar vitamina C se eu comer laranja, não. Né? Então, os nutrientes, eles estão nos alimentos, claro que alguns em mais proporção do que em outros, mas não é aquela vitamina C da laranja que vai salvar o teu dia se tu comeu, né, vários alimentos não saudáveis durante o dia como um todo. E o que é a regra da nutrição, né, Camila? De tudo. Balanceamento? Pode ser. Equilíbrio. Me lembrei de carro agora, acho que... Mas, assim, equilíbrio, né? Porque você, de fato, você não vai encontrar em um alimento só tudo que você encontra pro teu corpo tá equilibrado,
saudável, com os nutrientes necessários. Então, beleza, você vai colocar aí um abacate, que é o tal do super alimento que colocaram, mas daí falta um monte de outras coisas, come um monte de outras porcarias. Quem é o abacate nesse rolê? Exatamente. E quem é o abacate nesse rolê com o açúcar mascavo do Belmiro, né? Ah, pois então. Qual a vida do abacate? Acabou agora, o açúcar mascavo acabou com o Come abacate. com uma guacamole ali, ó, já tá melhor. Não, mas isso também é uma coisa importante para falar, a combinação dos alimentos, né? Assim como o abacate, já teve muita onda do açaí, Sim, né? E como cheio de veio, açúcar. né? E assim, aí ele era um super alimento, agora ele não é mais, ele ficou esquecido, né? Então, assim, o ovo, né? E assim a vai, velha cada história da onda moda. de um alimento da moda, e parece que ele tem que ser o salvador, né? E é a mesma coisa, isso que você falou, Gi, do açaí, aí você vai comer um açaí, daí você vai colocar leite condensado, né? Leite em pó, daí tá cheio já de guaraná dentro, né? E, enfim, outras substâncias ali que adoçam. E aí? E o que você fez com aquele açaí, meu amor? Assim, o poder dele não vai te curar de todos os males, amém, né? Não é assim Matou o que poder funciona. dele. Ô Camila, agora você comentou antes que era uma questão comercial essa dos superalimentos. Quer dizer, estão querendo vender essa imagem realmente? Essa é a ideia? Eu acho que quando vai pro sensacionalismo, né, Belmira? Vamos pensar no jornalismo. Quando a gente vai pro sensacionalismo, as coisas mudam, né? Então, assim, é claro que são chamadas da indústria e da mídia e do jornalismo e do comercial e dos marketings das empresas para chamar atenção para alguns alimentos. Muitas vezes, assim, não é nem só o alimento in natura, mas o subproduto desse alimento, sabe? Então, tem isso também envolvido, né? Mas sim, superalimento veio com essa pegada. Hoje a gente tem, por exemplo, vários alimentos que, se você procurar 10 superalimentos, 15 superalimentos, só jogar, sei lá, superalimento lá no Google, a primeira coisa que vai te aparecer é uma lista de alguns, assim, né? Que tu olha e fala, tá, aveia. Aquela aveia que eu como, né? O que eu comia no mingau quando era pequena, canela, né? Gengibre, sim. Eles são chamados como superalimentos. Por quê? Porque são alimentos que são mais estudados e que, como eles são mais estudados, eles têm mais benefícios comprovados. Não quer dizer que a laranja pobrezinha, lá que eu dei o exemplo da vitamina C, também não seja um superalimento. Por que não, né? Então, não existe uma classificação. Isso é para deixar bem claro, né? Então, assim, dentro do meio científico, do meio da nutrição, a gente não tem nada que encaixe ele como um superalimento. Isso é algo mesmo comercial, tá? Assim, não é nada... E é isso, assim, a verdade é que os estudos dos superalimentos, eles começaram a surgir da dieta do Mediterrâneo, né? E a gente até pode fazer um programa só falando da dieta do Mediterrâneo, porque eu acho que é bem importante, assim. Fala-se muito, né? A gente teve algumas semanas atrás os dias mundiais ali, de prevenção aos cuidados do coração, tudo mais, né? Aqui na Mix teve entrevista. Sim. Então, assim, surge-se, né, várias dessas pesquisas em cima da dieta do Mediterrâneo. Por quê? Porque pela dieta do Mediterrâneo a gente encontra pessoas que consomem alimentos que ajudam a prevenir mais esses problemas, essas doenças. Então, começou a se ver o que eles comem lá que a gente não come aqui e por que eles são mais saudáveis lá do que aqui. E aí começam as pesquisas, né? Então, assim, a gente tem lá o salmão muito mais do que aqui, o azeite de oliva, vegetais frescos, frutas, inclusive, diferentes, porque o clima é diferente, né? Mas não que as nossas não sejam boas, muito pelo contrário. E assim foi se estudando e por isso que surgiu uma lista, assim, né? Então, a gente tem a quinoa, chia, abacate, azeite de oliva, açaí, goji berry, as berries, que são as frutas vermelhas em geral, né? O mirtilo, o açafrão, que é super em alta, cúrcuma, e tem muitos benefícios para a saúde mesmo, né? Mas também não adianta tomar só o shot de manhã e depois se entupir de doce ou de farinha branca, ou não sentar para comer direito uma refeição, né? Aí tem o alho, o gengibre, enfim, e o alho a gente já fala há muitos anos, né? Canela e assim por diante. Mas assim, de novo, nenhum alimento é milagroso. No gengibre, eu não tenho só, né, o gengirol, por exemplo, que é a substância que traz esse a mais aí para ele. Na quinoa, eu tenho uma composição de proteínas adequada, ok, legal, interessante, mas às vezes a gente tem que olhar para o custo-benefício também, quanto custa um pacotinho de quinoa perto de um saco de arroz. Sim. E aí o quanto isso impacta também todas as minhas escolhas ao longo do dia, né? Então, a ideia era trazer um pouquinho disso hoje, desmistificar
esses superalimentos, né? Sim, eles existem com propriedades interessantes, mas rotular, isso é fazer um rótulo para um alimento in natura que não há necessidade, sabe? É meio que como dizer assim, só coma isso e tá tudo bem pra você, né? E não vai salvar a tua vida. Não é água com gengibre que vai te fazer emagrecer, sabe? Exato. Muito pelo contrário, porque aí a gente comendo um bolo e água com gengibre. Não vai dar isso mesmo. certo, né? Eles precisam estar num contexto. E ainda que não se trate como superalimento, então, cada um desses que você citou, existe alguma outra coisa que potencializa esse alimento? Por exemplo, a gente sabe que o ferro do feijão, para ele ser absorvido, você precisa da vitamina C. Não à toa, nossa feijoada vem com uma laranjinha, né? Pra gente comer o feijão e absorver com a vitamina C. Um abacate, esses outros alimentos, eles também precisam desses canais condutores, algo que ajude a potencializar? A gente tem vários alimentos e várias vitaminas e minerais que podem ser potencializados. Então, isso é uma parte da nutrição que a gente estuda, que chama biodisponibilidade dos alimentos. Então, dentro da nutrição humana, a gente estuda bem essa parte de biodisponibilidade, o que acaba interferindo e o que acaba melhorando, né? Então, por exemplo, você trouxe muito bem, Gi, o exemplo da vitamina C com ferro, que potencializa, melhora a biodisponibilidade desse mineral ferro, né? Agora, se eu consumo, por exemplo, alimentos fontes de ferro com alimentos fontes de cálcio, isso é ruim. Né? Então, um prejudica o outro. Ou se absorve um, se absorve o outro. Então, isso é biodisponibilidade. Melhorar ou diminuir a potência aí de absorção ou de utilização pelo organismo, né? A gente tem, por exemplo, a vitamina A, que a gente encontra nos vegetais verdes, amarelos e laranjas. A gente tem o consumo dela potencializado, né? A absorção dela potencializada quando consumida com uma gordura. Então, claro, também não tô falando aqui para ficar saindo fazendo cenoura frita, não é isso? Mas a gente consegue fazer... a cenoura na manteiga. Mas a gente pode, por exemplo, colocar uma manteiga, botar um azeite de oliva em cima de uma salada, né? Então, isso faz uma potência realmente. Eu fazer uma cenoura refogada. Então, se eu for dizer assim, entre uma cenoura crua e uma cenoura refogada com um pouco de azeite de oliva, alho, cebola, enfim, né? Qual que eu tenho uma melhor biodisponibilidade? A biodisponibilidade, teu corpo pode absorver e utilizar melhor se ela estiver associada com a gordura, né? Mas aí é o tipo de gordura que eu vou utilizar também. Então, isso é uma coisa bem importante pra gente ver. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, a potência dele é melhorada com a pimenta preta. Então, sabe a pimenta... A pimenta do reino, né, que a gente tem? Então, a gente colocar, por exemplo, lá no ensopado de carne ou num tempero, né? A cúrcuma em pó e colocar a pimenta preta, a gente melhora essa potência, né, da absorção da cúrcuma. E a cúrcuma, enfim, tem N benefícios. Também daria um programa só para falar de cúrcuma, de açafrão, né? E é um alimento natural. E é um alimento natural em que combate e previne, na verdade, muitas e muitas doenças. É um potente antioxidante. E muitos desses superalimentos, eles são por isso, assim, porque a composição dele de nutrientes é boa, de micronutrientes, vitaminas e minerais. E além dessas vitaminas e minerais, ele tem outros compostos. E é esses outros compostos que trazem esses benefícios, né? Então é isso que se estuda tanto. Então, nessa linha também, uma coisa que a gente escuta bastante é aquele cafezinho depois do almoço. Sim. Ele traz que substância? Ele, no fim, ele acaba ajudando ou atrapalhando a absorção daquele prato bonito que você comeu no almoço? Boa pergunta. A cafeína, o detalhe do café é a cafeína, né? E a cafeína, ela tem esse potencial de poder se quelar, né? Se juntar com alguns minerais e aí diminui a absorção desses minerais. Então é legal deixar o cafezinho não para depois do almoço, deixa ele lá pro começo da manhã, pro meio da tarde. Quanto tempo ou depois? dá pelo menos uma horinha depois do almoço, para daí você consumir, porque uma hora depois não quer dizer que você não tem mais alimento no estômago, muito pelo contrário, você ainda tem. A digestão, ela se torna completa depois de 3, 4 horas que a gente comeu, né? Então, por isso que o ideal é que a gente coma a cada 3 e 4 horas. Por quê? Porque é o tempo que acabou, né, a minha digestão, né? Não só no estômago, no intestino. Mas uma digestão completa, por assim se dizer. Mas dentro de uma hora, a gente já consegue garantir que esses nutrientes já foram, né, ali misturados ao ácido clorídrico. Muitos deles já deixaram o estômago, já estão lá no intestino. Então, eu consigo melhorar um pouquinho a biodisponibilidade e potencializar a absorção. Dá uma aliviada no vício, que é um pouquinho de vício, é hábito, né? Aquele gatilho, né? Então, dá uma pausa aí, espera uma horinha para depois tomar seu cafezinho, né? O cafezinho e o açúcar, né, Gi, depois do almoço, eles são bem hábitos, assim, sabe? Às vezes também, se a gente come muito rápido,
E lembre do açúcar não só no café, num outro docinho que pode estar junto, né? Um chocolate. Uma sobremesa. Pudinzinho. Isso é muito hábito, Belmiro, porque quando você começa a se privar disso, depois você não lembra mais, sabe? Verdade. Você começa a mastigar, você começa a comer. Geralmente a gente percebe que pessoas que fazem uma alimentação mais restrita em carboidrato têm essa necessidade de comer um açúcarzinho depois do almoço. Então, se você arruma esse carboidrato lá no café da manhã, consome carboidrato na hora do almoço, te traz mais saciedade. E aí você fica naquilo. E assim, segura um pouquinho, às vezes é só aquela vontade mesmo, sabe? Depois passa, tá tudo certo, deixa pra próxima refeição. Já escova o dente na sequência e segue, que daí nem vai lembrar. Aquele potezinho de sagu com creme. Aquele creminho belga. Belga. Não pode mais. Já sei que não pode mais. Não é que não Todo pode. dia não pode. Pode com moderação, né? A gente pode olhar para um todo, é claro, né? Mas só achar, assim, que é equilíbrio, né? Acho que isso é bem importante, trazer um balanço, um equilíbrio, e que não vai ter nenhum alimento que vai te prejudicar por completo e não tem nenhum alimento que vai te salvar por completo, né? É tudo uma questão de a gente conseguir colocar no nosso dia a dia alimentos que potencializam, então, a nossa saúde e tentar evitar aqueles alimentos que fazem mais mal. É isso aí. Maravilha. Camila Spinelli, nossa nutricionista de toda quarta-feira aqui no nosso quadro Nutrição e Saúde. Cami, obrigada por mais uma quarta cheia de informação. Obrigada, adorei estar aqui com vocês. Um beijo até semana que vem. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.